Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Artigo 5º da Constituição Federal, exceto para os nossos nobres políticos. Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. É um absurdo o que está acontecendo lá no Congresso, ontem à noite, na Câmara Federal, com esse projeto que já foi aprovado em 2 turnos. Ontem à noite eles trabalham duro, hein? Até altas madrugadas, para aprovar o que é interesse deles, para a impunidade deles, para que eles estejam acima da lei e os brasileiros abaixo. Eles são diferenciados, são seres superiores, que vivem lá mamando na Câmara e no Senado, às nossas custas, com salários pagos altíssimos e privilégios pagos por nós, para eles cometerem o crime que quiserem, os crimes que quiserem. Porque agora, com esse projeto que ainda vai ser mandado para o Senado, para ser aprovado no Senado, para valer, ainda não está valendo, com esse projeto, a Justiça vai ter que pedir permissão aos nobres deputados se pode abrir um processo criminal ou de corrupção, o que seja, de qualquer tipo de crime, saber se pode abrir um processo, mesmo com as provas, se o Ministério Público levantar, a Polícia Federal, tudo levantar as provas lá e mandar um processo para o STF, porque eles têm foro privilegiado, e o STF resolver fazer eles, como é que se diz, indiciá-los, tornando-os réus do processo, vai ter que antes pedir permissão para o Senado, para a Câmara, se esses nobres políticos enrolados em crimes podem ser realmente processados, ou se aquilo vai ser engavetado e guardado. Eles disseram não, não pode. Então é uma vergonha, é um absurdo. Esses deputados, esses senadores, políticos, inclusive querem colocar presidente de partidos com representação na Câmara e no Senado. Presidente de partidos que nem mandato público tem. São só os dirigentes de verdadeiras quadrilhas e querem proteger também esses presidentes de partidos, colocando no mesmo balaio ali como foro privilegiado. E se abrir processo, para abrir o processo criminal, tem que pedir para esses também, pedir autorização para o Congresso. É brincadeira, é um absurdo essa barbaridade que estão fazendo, porque antigamente, na Constituição de 88, quando saiu aquela nova Constituição, era dessa maneira. Os deputados, os senadores, a Justiça tinha que pedir permissão para abrir processo. Mas isso foi corrigido, era uma falha daquela Constituição. Aí no governo FHC, em 2001, isso foi corrigido e os deputados e senadores voltaram a ser brasileiros, cidadãos, com direitos e deveres como nós. Inclusive, estarem todos abaixo da lei como nós, foi corrigido. E agora eles querem, mais uma vez, eles não desistem. A cada geração fica pior este Congresso, querem mais impunidade. Então, uma correção que já foi feita para dar justiça a todos os brasileiros, oferecer justiça a todos os brasileiros e não deixar ninguém com a impunidade garantida. Eles vêm agora querendo voltar atrás para garantir impunidade a seus crimes, porque tem vários deputados enrolados em investigações sobre essas emendas secretas aí, nesses redutos eleitorais pelo Brasil todo, o dinheiro sendo jogado pelo buraco, buraco não, para o bolso deles, né? Para o bolso de políticos e seus comparsas nesses rincões do Brasil afora, que a gente não tem mais controle, não sabe o que está acontecendo. E mesmo assim a Polícia Federal já levantou, tem muito rolo aí e tem gente sendo investigada. Isso vai parar, já tem processo no STF e já querem se proteger disso, porque a maioria dos políticos estão envolvidos nessas emendas, por isso que eles querem. Com o fim da Lava Jato, que tinha muito roubo pela Petrobras, era um esquema enorme que envolvia todos esses poderosos, eles criaram outra maneira de desviar o dinheiro público por essas emendas. E aí, com a Lava Jato, lá com o fim da Lava Jato, acabaram com vários mecanismos anticorrupção que tinha.
inclusive criaram aquela lei de abuso de autoridade que o B sancionou, hein? O B sancionou essa lei do abuso de autoridade, dificultando delações, dificultando um monte de coisa, criando juízes de garantias, né? Gerando mais impunidade. E aí vem eles agora com esse segundo passo. Agora o segundo passo é para garantir impunidade geral para eles. Aí vem eles, os ratos da nação, vão dizer se o STF, se a justiça brasileira, os ratos vão dizer se pode entrar na toca deles. Se a justiça e a polícia podem entrar lá na toca deles ou não. Quer dizer, é um absurdo esses deputados e senadores, esses políticos com mandato aí, que a gente sustenta com altos salários e altos privilégios. Já é demais para eles em comparação à população brasileira que recebe o trabalhador brasileiro, que gera riqueza para este país. Para esses políticos pagos e sustentados por nós, com altos salários e privilégios, ainda querem impunidade para nos roubar. É disso que se trata, e para cometer crimes e ficar impunes. Então nós pagamos dobrado, triplicado, quadruplicado, porque além de salários e privilégios, nós pagamos para os nossos ladrões. Parece que a função deles é ser ladrão, é ser corrupto, para receber um salário, para ser ladrão e para ser corrupto. Quer dizer, pagamos, esses são nossos funcionários, porque deveriam ser funcionários públicos. Não, eles querem ser ladrões públicos, sustentados pelo povo pobre, explorado do Brasil, que ganha baixíssimo salário e se mata todo dia para ter o seu ganha-pão ali. É brincadeira o que está acontecendo. Então o Brasil precisa acordar, a sociedade civil, né? A sociedade organizada tem que pressionar esse Congresso, tem que pressionar para não deixar um absurdo desse acontecer. E que esse caso, se o Senado, porque está na Câmara, já foi aprovado em 2 turnos, deve ter alguns destaques ainda para fechar a lei, né? Ficar bem fechada, a gente não sabe exatamente os pontos que podem mudar. Para ser enviada para o Senado, a votação no Senado também. Podem também no Senado fazer votação ou não, parece que no Senado tem mais resistência, vamos ver o que acontece, de aprovar ou não essa lei, porque se ela for aprovada no Senado e virar lei realmente, a lei da blindagem, da impunidade aos nossos ratos, isso pode ser contestado no Supremo Tribunal Federal, porque é inconstitucional. Agora, o problema é que é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Então, se isso for aprovado, como é que o STF derrubaria isso? Se a Constituição foi mudada, e o STF é uma corte constitucional para julgar o que é constitucional ou não. Então, se ela for aprovada, ela passa a ser constitucional. E aí o STF não poderia mudar. Então, vamos ver o que vai acontecer nisso aí, mas é uma vergonha que depois que agora o B está condenado, e se a gente aposentar o L o ano que vem para acabar com essa polarização, e a gente tem que estar muito ligado o ano que vem nesse Congresso, para ver quem votou a favor dessa barbaridade, porque de 513 deputados, somente 133, algo assim, votaram contra essa proposta. Então ali teve mais de quase 400, 350, 340 deputados ali que votaram a favor disso. É um absurdo um negócio desse, a gente tem que prestar atenção, sair dessa polarização para prestar atenção no Congresso, ali que estão, os ladrões se reúnem, os bandidos, os corruptos, se reúnem para legislar em causa própria, né? Em detrimento do povo brasileiro. A gente tem que acordar para isso, depurar aquele Congresso. Depois dessa polarização que nos cegou por anos e anos aí, essa polarização, a gente não vê mais o que é importante. É só um lado xingando o outro, e essa briga, esse ódio, e não presta atenção no que é mais importante, na casa das leis, onde tudo se decide, e até ali se controla tudo, se controla o executivo, se controla o STF, o Poder Judiciário, porque tudo sai dali. Eles que têm o poder, que na verdade o Congresso é o dono do Brasil, isso é verdade, o Congresso. E o Congresso
está controlado pelo Centrão. E quem que é o Centrão? O Centrão é a confraria de corruptos que durante lá nas navegações portuguesas chegou no Brasil com as caravelas, e a gente pode provar essa elite senhorial brasileira corrupta que chegou com as caravelas e nos domina até hoje. São eles, o Centrão, lá ali no Congresso, né? Representado pelo Centrão. Então a gente precisa acordar para depurar aquele Congresso e afastar todos os ratos, porque não é só o Centrão, a gente sabe disso, o Centrão, aquela ideia política que domina ali, mas tem gente, claro, que tem corrupto na direita e na esquerda, e a direita brasileira hoje, na verdade, é o Centrão. A esquerda está um pouco mais afastada, também cheio de corrupto, porque até o partido do governo deixou seus deputados livres para votar como quiser. Então, se o governo do L fosse contra isso, teria obrigado seus deputados a votar contra essa barbaridade, esse absurdo. Mas não, deixou livre, porque é interesse de toda a classe política brasileira, de todos os ratos brasileiros que infestam o Congresso. E assim vamos nós, e que os brasileiros despertem para a realidade, o que interessa, e que venha dias melhores. E vamos em frente.